Se você tem sentido ultimamente que algo está prestes a mudar de forma irreversível, como se o chão sob os seus pés não fosse tão sólido quanto aparenta, saiba que essa sensação não é paranoia, e muito menos exagero emocional. Há uma inquietação silenciosa atravessando o mundo, um pressentimento que aparece nas madrugadas, nas pausas entre tarefas, nos momentos em que você para de se distrair e percebe que existe algo diferente no ar. Carl Jung tinha um nome para esse tipo de fenômeno: enantiodromia, a tendência inevitável de tudo aquilo que foi levado ao extremo virar para o seu oposto. Ele não falava disso como superstição ou previsão mística, mas como uma lei psicológica tão confiável quanto a gravidade. Quando forças são reprimidas por tempo demais, quando emoções coletivas são negadas, quando tensões sociais são empurradas para o inconsciente, elas não desaparecem. Elas se acumulam. Imagine uma barragem que parece firme, sólida, estável. Do lado de fora, as pessoas caminham tranquilas, conversam, trabalham, acreditam que tudo continuará como sempre foi. Mas do outro lado invisível, a pressão aumenta dia após dia. Jung observou que o inconsciente coletivo funciona exatamente assim. O que não é reconhecido conscientemente começa a se acumular na sombra da cultura. E quando a sombra coletiva cresce demais, a ruptura não acontece de forma lenta e organizada. Ela acontece de repente. É por isso que você sente essa tensão mesmo que não consiga explicar racionalmente. Porque o inconsciente percebe antes que a mente consciente consiga formular palavras. Você não está reagindo a uma notícia específica ou a um evento isolado. Você está percebendo um padrão. Jung acreditava que certas pessoas são especialmente sensíveis a esses movimentos subterrâneos da psique coletiva. Pessoas que sempre se sentiram um pouco deslocadas, um pouco fora de sintonia com a confiança superficial do mundo ao redor. Pessoas que captam a mudança antes que ela se torne visível. E talvez seja por isso que você está aqui agora. Não por medo, mas por reconhecimento. Algo dentro de você sabe que forças opostas estão se aproximando de um ponto de inversão. E quando a inversão ocorre, ela não pede permissão. Ela simplesmente acontece. Jung observou que antes de qualquer grande virada psicológica coletiva, existe sempre um período em que tudo parece normal demais, estável demais, previsível demais, como se a superfície da vida estivesse funcionando perfeitamente, enquanto algo profundamente desorganizado cresce por baixo dela. As pessoas continuam seguindo rotinas, continuam repetindo opiniões, continuam confiando em estruturas que parecem sólidas apenas porque sempre estiveram ali. Mas ao mesmo tempo, surge uma sensação difícil de nomear, um desconforto difuso que se espalha silenciosamente, uma ansiedade que não está ligada a nenhum evento específico, mas que aparece como uma névoa constante. Esse tipo de ansiedade não é o medo comum do cotidiano. É a psique coletiva percebendo que algo que foi mantido fora da consciência por tempo demais está prestes a retornar. Jung acreditava que quando uma sociedade reprime aspectos inteiros de sua própria natureza, quando emoções são negadas, quando impulsos são moralizados ao ponto de se tornarem invisíveis, essas forças não desaparecem. Elas apenas se deslocam para a sombra coletiva. E a sombra coletiva, ao contrário do que muitos imaginam, não é apenas um conceito abstrato. Ela é composta por tudo aquilo que uma cultura inteira prefere não ver em si mesma. Sua agressividade, sua inveja, sua necessidade de controle, sua insegurança, sua violência simbólica, sua fome de poder. Quando esses conteúdos são projetados para fora, eles aparecem na forma de inimigos, ameaças, crises aparentes. Mas Jung foi claro ao afirmar que o que vemos do lado de fora muitas vezes é apenas o reflexo do que foi negado do lado de dentro. E quanto mais uma sociedade insiste em sua própria certeza, quanto mais se agarra à ideia de que está no caminho certo, mais intensa tende a ser a compensação que emerge do inconsciente. Esse é o momento em que a polarização aumenta, em que as narrativas compartilhadas perdem força, em que a sensação de sentido começa a se dissolver. Não é apenas discordância política ou instabilidade econômica, é o colapso simbólico de uma estrutura psíquica que já não consegue sustentar a tensão acumulada. Jung viu esse padrão repetir-se inúmeras vezes na história.
civilizações que pareciam estáveis até o instante em que deixaram de ser. E a mudança visível, aquela que todos percebem, quase sempre ocorre muito depois do ponto em que a transformação psicológica já começou a se desenrolar silenciosamente. Um dos primeiros sinais de que essa virada está se aproximando, segundo Jung, não é o caos visível, mas a intensificação da projeção. Quando grupos deixam de se ouvir e passam apenas a reagir uns aos outros, quando cada lado acredita estar lutando contra algo absolutamente maligno do outro lado, isso raramente é apenas um conflito externo. É a sombra coletiva encontrando uma forma de expressão. Aquilo que uma sociedade não consegue admitir em si mesma precisa ser localizado em algum lugar, e esse lugar quase sempre será o outro. Inimigos tornam-se recipientes psicológicos para conteúdos negados. Estranhos tornam-se portadores daquilo que não queremos reconhecer. E quanto mais negamos esses aspectos em nós mesmos, mais ameaçadores eles parecem quando projetados fora. Jung chamou isso de retirada da responsabilidade psíquica. Em vez de confrontar a própria escuridão, a mente coletiva a desloca para figuras externas que podem ser combatidas, criticadas ou eliminadas simbolicamente. E essa dinâmica cria uma polarização que não é apenas ideológica, mas emocional e arquetípica. O mundo passa a ser dividido entre certo e errado, luz e trevas, nós e eles. Mas esse tipo de divisão é sempre um sintoma de fragmentação interna. Quando a consciência perde contato com partes essenciais de si mesma, o equilíbrio psicológico é mantido apenas pela repressão. E repressão exige energia. Energia que não desaparece, apenas se acumula. Jung acreditava que civilizações inteiras podem entrar nesse estado de tensão prolongada, onde a estabilidade aparente depende da negação constante de conflitos internos não resolvidos. O problema é que essa estabilidade não é sustentável indefinidamente. Eventualmente, a energia reprimida precisa encontrar um caminho de volta à consciência. E quando esse retorno acontece, ele raramente é suave. O que era silencioso torna-se visível. O que era ignorado torna-se urgente. E o que era controlado torna-se imprevisível. A polarização extrema não é, portanto, o início da crise, mas um de seus sinais mais claros. É o momento em que a sombra já não pode ser mantida totalmente fora de vista, mas ainda não foi integrada. E nesse intervalo, o desconforto coletivo cresce. Narrativas perdem força, instituições perdem legitimidade, e a sensação de significado compartilhado começa a se fragmentar. O mundo continua funcionando, mas algo essencial já não se sustenta da mesma forma. Outro sinal que Jung considerava decisivo nesse processo é a perda gradual de significado compartilhado. Quando uma cultura deixa de acreditar nas próprias histórias, quando os símbolos que antes organizavam a vida coletiva perdem sua força emocional, cria-se um vazio perigoso. O ser humano não vive apenas de estruturas materiais, ele vive de sentido, e quando o sentido se dissolve, algo precisa ocupar esse espaço. Jung observou esse fenômeno na Europa antes das grandes rupturas do século XX. As antigas crenças já não convenciam, os valores tradicionais estavam desgastados, mas nada sólido havia surgido para substituí-los. Esse intervalo, esse espaço entre a morte de um sistema simbólico e o nascimento de outro, é exatamente onde a enantiodromia se torna mais provável, porque o vazio psicológico não permanece vazio por muito tempo. Ele atrai extremos, ideologias radicais, narrativas simplificadoras, líderes que prometem certezas absolutas. Tudo isso tende a emergir quando o coletivo perde a conexão com um significado profundo. E enquanto isso acontece no nível visível, há também um aumento silencioso de ansiedade difusa. Pessoas que não sabem explicar o que sentem, mas sentem que algo está errado. Chamam isso de estresse, de cansaço, de sobrecarga digital, mas muitas vezes é algo mais profundo. É a psique percebendo que uma estrutura inteira está se aproximando do limite. Jung acreditava que o inconsciente reconhece padrões antes que a mente racional consiga organizá-los. Por isso, essa sensação de antecipação não deve ser descartada como simples pessimismo. Ela pode ser percepção. E aqui está o ponto crucial. Nem todos percebem ao mesmo tempo.
Alguns estão completamente imersos na superfície dos acontecimentos, distraídos pelo ruído constante, confiantes de que as coisas continuarão como sempre foram. Outros, porém, sentem a tensão antes da ruptura visível, sentem a fragilidade por trás da estabilidade aparente, sentem que a normalidade já não é tão normal assim, e essa diferença de percepção não é aleatória. Jung chamou esse tipo de sensibilidade de intuição diferenciada, a capacidade de captar movimentos inconscientes antes que eles se manifestem plenamente na realidade externa. Essa qualidade pode parecer um fardo em tempos estáveis, mas torna-se essencial em tempos de virada, porque quando a barragem finalmente cede, aqueles que já haviam percebido a pressão não entram em choque, eles reconhecem o padrão. Quando essa inversão finalmente ocorre, quando aquilo que foi reprimido por tanto tempo encontra uma forma de emergir, Jung afirmava que a mudança não acontece gradualmente, mas de maneira abrupta, quase instantânea do ponto de vista psicológico. É por isso que tantas transformações históricas parecem surgir do nada, como se o mundo tivesse mudado da noite para o dia, quando na verdade a pressão vinha sendo acumulada silenciosamente por anos, ou até décadas. Esse é o princípio da enantiodromia em ação. Aquilo que foi levado ao extremo se transforma em seu oposto. Uma cultura baseada em controle excessivo pode se tornar caótica. Uma sociedade que reprimiu emoções por gerações pode explodir em histeria coletiva. Um sistema que valorizava a estabilidade acima de tudo pode, de repente, tornar-se instável em todos os níveis. Jung via esse fenômeno não como catástrofe inevitável, mas como compensação psíquica, uma tentativa do inconsciente de restaurar equilíbrio onde a consciência falhou em reconhecer seus próprios excessos. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não compreende. O perigo real não é a mudança em si, mas a inconsciência diante dela. Quando o coletivo entra em pânico, quando antigas referências deixam de funcionar, quando regras que pareciam eternas se mostram frágeis, a reação mais comum é buscar ainda mais controle, ainda mais certeza, ainda mais explicações simplificadas. Mas essa reação tende a intensificar o caos, porque ela continua negando aquilo que precisa ser integrado. Jung acreditava que indivíduos que já haviam confrontado sua própria sombra, que já haviam reconhecido suas contradições internas, estavam melhor preparados para atravessar esse tipo de virada coletiva. Não porque fossem mais fortes ou mais inteligentes, mas porque já haviam experimentado uma versão interna do colapso. Eles sabiam como é perder uma identidade antiga, questionar valores estabelecidos, reconstruir sentido a partir do desconhecido. E essa experiência interna cria uma forma de estabilidade que não depende de circunstâncias externas. Enquanto outros buscam segurança em estruturas que estão desmoronando, o indivíduo que fez o trabalho interior é capaz de manter um eixo psicológico mesmo em meio à incerteza. É exatamente nesse ponto que o trabalho com a sombra deixa de ser apenas um conceito teórico e se torna uma forma prática de preparação psicológica. Jung não via o confronto com os aspectos rejeitados de si mesmo como um luxo reservado a momentos de estabilidade, mas como uma necessidade fundamental em tempos de transição coletiva, porque aquilo que não é reconhecido internamente tende a ser projetado externamente, e projeções alimentam o pânico, a hostilidade e a divisão que caracterizam períodos de ruptura. Quando você se recusa a olhar para a sua própria raiva, ela aparece nos outros como ameaça. Quando você nega sua própria insegurança, ela surge como desconfiança em relação ao mundo. E quanto mais material inconsciente permanece não examinado, mais facilmente você se torna parte da reação coletiva em vez de um ponto de estabilidade dentro dela. Jung acreditava que retirar projeções era uma das tarefas mais importantes do processo de individuação. Significava reconhecer que aquilo que você vê como intolerável no outro pode, em alguma medida, existir também em você. Esse reconhecimento não é confortável, mas reduz a tendência de reagir impulsivamente a eventos externos. Em vez de absorver o medo que circula no ambiente, você passa a diferenciá-lo do seu próprio estado interno. Em vez de responder automaticamente a tensões coletivas, você desenvolve a capacidade de observar antes de agir. E essa distinção, aparentemente simples,
torna-se crucial quando estruturas sociais entram em colapso. Jung descreveu o indivíduo que atravessa esse processo como alguém capaz de manter contato com sua própria realidade psíquica, mesmo quando o mundo ao redor parece perder coerência. Não se trata de indiferença ou isolamento emocional, mas de discernimento, a capacidade de distinguir entre o que é seu e o que foi absorvido do ambiente, entre o que você realmente sente e o que foi amplificado pelo clima coletivo. Essa forma de consciência não elimina o desconforto, mas impede que ele se transforme em desorientação completa. E em momentos de enantiodromia, quando opostos colidem e antigas certezas se dissolvem, essa estabilidade interna pode fazer a diferença entre ser arrastado pela correnteza ou atravessar a mudança com algum grau de integridade psicológica. Quando Jung falava sobre individuação, ele não estava descrevendo um ideal distante ou um estado de perfeição psicológica, mas um processo contínuo de tornar-se inteiro, de integrar aspectos contraditórios da própria personalidade, para que a consciência não precise mais depender da repressão para manter estabilidade. E é justamente essa integridade interna que se torna fundamental em períodos de virada coletiva. Porque quando normas sociais entram em colapso, quando instituições perdem legitimidade e narrativas compartilhadas deixam de oferecer orientação, a tendência natural é buscar segurança em qualquer estrutura que prometa sentido imediato. Mas o indivíduo que passou pelo processo de confrontar sua própria sombra não precisa recorrer a certezas externas da mesma forma. Ele já experimentou a incerteza internamente, já questionou valores herdados, já atravessou a sensação de vazio que surge quando identidades antigas deixam de funcionar, e essa experiência cria uma forma de confiança que não depende de consenso. Jung descreveu esse estado como a capacidade de permanecer consciente em meio ao caos, de manter contato com a própria realidade psíquica, mesmo quando o ambiente se torna instável. Isso não significa que a pessoa se torne imune ao medo ou à ansiedade, mas que ela reconhece essas emoções sem ser dominada por elas. Em vez de reagir automaticamente ao clima coletivo, ela desenvolve a habilidade de observar suas próprias respostas e escolher como agir. Essa diferença entre reação e resposta pode parecer sutil, mas torna-se decisiva quando pressões externas aumentam, porque o pânico coletivo se espalha por contágio emocional, e quanto mais indivíduos são capazes de manter um eixo interno, menor é a probabilidade de que tensões inconscientes se transformem em conflitos destrutivos. Jung acreditava que civilizações que sobreviveram a períodos de grande transformação o fizeram não apenas por meio de reformas institucionais, mas porque indivíduos suficientes foram capazes de enfrentar sua própria escuridão em vez de projetá-la no mundo. Cada pessoa que reconhece seus impulsos, seus medos, suas contradições, reduz a carga que a sombra coletiva precisa carregar. E ao fazê-lo, contribui para que a mudança não se manifeste apenas como ruptura, mas também como possibilidade de renovação. Jung não acreditava que mudanças coletivas profundas fossem evitáveis, mas acreditava que a forma como elas se manifestam depende do grau de consciência presente nos indivíduos que compõem a sociedade. Quando a enantiodromia ocorre, quando forças opostas entram em colisão após anos de repressão, aquilo que foi negado retorna com intensidade suficiente para exigir reconhecimento. E esse retorno pode se manifestar como conflito, desorientação ou colapso simbólico, mas também pode abrir espaço para uma reorganização mais honesta da vida coletiva. A diferença está em quantas pessoas foram capazes de fazer o trabalho interior antes que a virada se tornasse visível, porque aquele que já enfrentou suas próprias contradições não precisa buscar culpados imediatos quando o mundo se torna incerto. Aquele que já reconheceu sua própria agressividade não precisa projetá-la em estranhos. Aquele que já tolerou o vazio não entra em desespero quando antigas estruturas deixam de oferecer segurança. Jung via a individuação não como um caminho de isolamento, mas como uma forma de responsabilidade psicológica. Tornar-se consciente de si mesmo significa reduzir a tendência de reagir impulsivamente ao clima coletivo. Significa contribuir para que a mudança não seja dominada apenas pelo pânico. O perigo real nunca foi a transformação, mas a incapacidade de reconhecê-la.
porque aquilo que é inconsciente governa sem ser visto, enquanto aquilo que é trazido à consciência pode ser integrado. E talvez a sensação que você teve ao longo deste vídeo, essa percepção de que algo está mudando mesmo que ainda não seja plenamente visível, seja apenas a sua psique fazendo exatamente o que foi projetada para fazer, reconhecer padrões antes que eles se tornem óbvios. Se alguma parte desta reflexão ressoou com você, compartilhe nos comentários o que sentiu ao assistir. Às vezes, colocar em palavras uma percepção silenciosa já é um passo importante no processo de consciência. E se você deseja continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung sobre individuação, sombra e transformação psicológica, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui, buscamos compreender não apenas o que está acontecendo no mundo, mas também o que está acontecendo dentro de nós, porque é a partir dessa compreensão que qualquer mudança externa pode ser atravessada com integridade.